Porque às vezes a pessoa fica só esperando, o cliente tem que tomar decisão. Cara, o cliente vai tomar decisão se ele tiver um convite, se ele tiver uma oportunidade, uma chamada, uma CTA, alguma coisa. Boa. Vamos lá, vou contar um pouco, né? Vou dar um overview, assim, né? É um assunto que eu gosto bastante. Eu acho que o ponto de partida na nossa conversa aqui, que tá muito, muito legal, muito agradável, inclusive, é o seguinte: a gente tem várias formas de fazer um negócio se desenvolver e crescer. Acho que se a gente se fosse uma aula, né, aquilo que a gente tá falando, primeiro a gente falou bastante sobre, cara, os desafios iniciais, a mentalidade, que são um alicerce, no meu ponto de vista. Sem isso, aí, cara, o edifício, o prédio não para de pé. Então, se você não souber onde você quer ir, não tiver metas claras, e não tiver a mente alinhada com aquilo, e também estiver disposto a pagar o preço, não o preço financeiro, mas necessariamente o preço de energia, de tempo, de trabalho financeiro, às vezes de alocar mais em algum lugar, sem isso, eu acho que o negócio ali já está fadado a ficar na média, ficar estagnado como a média do mercado é. Então eu parto desse princípio. Agora vamos imaginar que não é o teu caso. Você que está aqui até agora com a gente, está nos vendo. Não, você está super decidido a ter uma empresa de contabilidade que está dentro dos 10% do mercado, que fatura mais de 100, 150, 200 mil reais ali por mês, fatura 5 milhões por ano, por que não? É perfeitamente factível. O mercado de contabilidade é um mercado bilionário. E a gente não tem ideia do tamanho desse mercado, cara. Eu gosto de mencionar, né? Pô, cara, contabilizei, tudo bem, você pode questionar a entrega e a qualidade, eu não tô aqui para falar sobre isso. Sou aqui para falar que a Contabilizei captou mais de 1,2 bilhões de reais desde a sua fundação. B-Hub, que é uma empresa nova agora que estão surgindo no mercado, cara, em 6 meses é um projeto que está visando até ter alguns movimentos de consolidação de mercado. Em 6 meses captou 260 milhões de reais. Ou seja, por que tem empresas que enxergam tanto esse potencial, conseguem mostrar esse potencial para investidores externos que botam um caminhão de grana? Porque é um mercado com muito potencial. É uma obrigação das empresas. Só o contador não entendeu ainda o tamanho do mercado que ele está inserido. Para pensar comigo, Mayara. A Omie é um grande case, é um RP financeiro. Como que esse grande case se estabeleceu? Através da contabilidade. É o contador como canal. É o contador vendendo e retendo o cliente com o sistema financeiro. Sabe o que vai acontecer com a Omie em breve? É uma empresa que vai virar unicórnio. O que é uma empresa unicórnio? É uma empresa avaliada em mais de $1 bi. Sabe quem é unicórnio? Nubank, Quinto Andar. Vocês estão falando de grandes empresas. O Nubank é a fintech mais bem avaliada no mundo. Então, assim, quando você para para olhar para tudo isso, você fala, cara, olha o mercado que a gente está. Como você acabou de falar, é obrigatória a contratação do contador por parte das empresas. Quando eu tenho acesso à empresa, o cliente confia pra caramba em mim. Não à toa que outras empresas vêm falando para eu vender serviços para ele, porque eles sabem que a relação de confiança que existe é muito forte. A gente está no mercado brasileiro com mais de 20 milhões de empresas. Ah, Matheus, mas uma boa parte é MEI. Eu sei, tira a parte do MEI, você ainda vai ter, sei lá, 5, 6, 7 milhões de empresas que são PMEs, entre PMEs, médias, grandes, porte. Isso é um mercado enorme. E aí, às vezes, você tem 30 clientes na sua carteira e você tá assim, meu Deus, arrancando o cabelo, cara, é o mesmo trabalho. Então, a gente tem que... A mentalidade é uma ervilha, né? A gente tem que entender o tamanho da nossa pequenez. Não sei se é essa palavra. Eu tenho 400 empresários de contabilidade que eu atendo, de um mercado de 90 mil. Porra, eu não arranho 1%, cara. Tem muito pra crescer ainda. Então, assim, olha só, cara, que loucura. Tipo assim, 400 clientes e não tem 1% de um mercado que é um nicho de contabilidade. E o que os contadores dizem ainda? Mas a minha cidade é muito pequena. Tá saturado e tal. Então, assim, por que eu tô... Olha só como é importante esse plano de fundo antes da gente falar sobre vendas. Porque senão eu já começo, talvez, enviesado para um lado que vai te limitar em visão, que vai te limitar em ações, em crença e tudo. Então, a partir do momento que eu entendo todo esse tamanho desse mercado e que eu sou nada mais do que um grão de areia num deserto, aí eu entendo que eu tenho muita coisa para fazer, cara. Bom, partindo disso, então a gente tem várias maneiras de fazer uma empresa de contabilidade crescer, como qualquer outra empresa, inclusive. A gente tem indicações, você acabou de falar que vai existir sempre. A gente tem networking, que tem que acontecer, tem que fazer. A gente tem prospecção ativa, porque não? Tem empresa que faz. Cara, manda a gente atrás de pessoas, ou na rua, ou faz interno. E a gente tem, sei lá, marketing. Eu sempre gosto de falar, Mayara, que tem várias formas de fazer uma empresa crescer, e marketing é uma delas. E dentro de marketing ainda tem várias aberturas, né? Várias. Tem o Altair, por exemplo, que ele cresceu no YouTube. Cresceu no YouTube.
Tem outras pessoas que eu cresci no Instagram. É isso aí. E tem outras pessoas que estão crescendo agora no TikTok. E tem gente no Google, por exemplo, que é mais trivial, que tem gente que fala, meu Deus, o Google não funciona, vai nessa. Tem uma gente que funciona bem lá. Não, e eu tenho alunas que já estão conseguindo muitos clientes no TikTok. Pois é. Cara, já tem gente, então, tipo assim... é uma sopa de letrinhas e é infinito. Você tem que escolher um caminho pra te seguir e tu tem que ficar bom naquilo. É isso aí. São infinitas possibilidades. Você falou, Altair, inclusive tem episódio com o Altair aqui num casting, depois que você terminar aqui, você pode assistir lá. Então você tem várias. Beleza. Vou falar com aquela linha de raciocínio que eu faço na minha empresa, que se aplica perfeitamente nas empresas de contabilidade, inclusive a gente aplica nas que eu atendo. Eu gero demanda. Primeiro pilar. Geração de demanda. Quando você falava para mim o seguinte, um pouco antes da nossa conversa, que você publicava um vídeo de um depoimento de um cliente teu, que depois você começou a fazer anúncios. E aí olha só que interessante, você começou a fazer anúncios. Vamos imaginar que você estava em Novo Hamburgo, por exemplo. E aí tu fazia anúncios para empresas que estavam na tua região, você consegue fazer uma segmentação. Aí esse anúncio aparece no Instagram do cara ali, tá na região, tem uma empresa, ou um MEI, ou um PME, simples, não sei. Ele vê um anúncio da Maiara, oi, tudo bem? Olha, você quer reduzir imposto em 2025? Eu tenho um planejamento gratuito para você, dá uma clicada aqui e agenda uma consultoria gratuita com a minha equipe. Atacou na dor, a Maiara já explicou isso para vocês hoje. Só que esse cara falou, não, mas nunca vi essa menina, o que é essa? Pô, será que é jovem? Será que dá para confiar e tal? Ele faz o quê? Clica no perfil dela. Aí no perfil dela ele vê o depoimento que a Maiara já publicou de clientes felizes e tal. Isso vai encorajando esse cara que não te conhece a entrar em contato, porque lembre-se, ele não te conhece. Ele tá namorando. Ele tá namorando. Mas assim, ele entrou em contato. Por isso que eu perguntei pra Maiara se ela que fazia tudo. Quando ele entrou em contato, ele é o que a gente chama de lead, né? Potencial cliente. Aí a partir daí começa um desafio, que a gente poderia traçar uma linha, né? Do ponto A para o ponto B. Que é assim, dessa oportunidade até ele ser uma venda, muita coisa tem que acontecer. E é aí onde eu acho que os contadores se perdem muito. Então você tem, primeiro pilar, é essa geração de demanda. No seu exemplo você deu no Instagram. Você acabou de falar que o Altair faz isso no YouTube, que tem alunas suas fazendo no TikTok, eu tenho clientes que fazem no Google, eu tenho clientes que fazem no Instagram. As possibilidades, elas são inúmeras. Mas, eu acho que o que o empresário precisa entender, o empresário contábil, é que ele tem que ter uma oferta clara, diferenciais competitivos claros, como que ele se comunica e para quem ele se comunica, e aplicar isso nesses canais e entender o que funciona melhor para ele. Porque não é o canal, não é sobre o canal em si, é sobre qual é a comunicação que eu quero ter, qual é o público, qual é a minha oferta, né? Tem contador que faz conteúdo, mas ele não sabe nem qual o serviço que ele vai vender com aquele conteúdo. Ele tá fazendo um conteúdo solto, aleatório. Falta intencionalidade. Falta intencionalidade. Tá, mas eu tô fazendo esse vídeo pra atrair quem? Ah, mas será? Ah, eu quero atrair... Eu tenho muitos contadores que trabalham com MEI, né? Porque eu também comecei trabalhando com MEI. Sim. Só que, cara, não é qualquer MEI. Bota na cabeça, tem que ser um MEI que fatura mais de 10 mil. Ele tá no MEI porque ele tá errado, porque é assim que funciona. Mas ele tem que faturar 10 mil pelo menos. Para de falar com aquele MEI que tá abrindo. Aquele MEI que tá abrindo, ele vai levar anos. Ele vai dar dor de cabeça, ele não vai querer consultoria, ele não vai querer nada. Ele não vai querer nada, esquece essa pessoa. Aí tem outros contadores que dizem, o MEI não presta pra nada. Ou você olhou pro MEI errado. Porque o MEI que tá faturando 10 mil, ele tá desenquadrando. Ele tá pagando um serviço de desenquadramento, ele tá pagando uma assessoria mensal e ele é tão valioso quanto um cliente do Simples Nacional. Sim. Então, assim, às vezes tu que também olhou pro cliente errado, não produziu o conteúdo certo, produziu um conteúdo que atraiu um monte de MEI aleatório, aí realmente... Todo o conteúdo que a gente vai produzir, independente da plataforma, ele tem que ter uma intenção. Eu quero atrair desenquadramento de MEI, eu vou gravar um vídeo de desenquadramento de MEI. Isso aí. Quero atrair abertura de empresa, eu vou fazer um post de abertura de empresa. E não dicas de contabilidade, dicas de não sei o quê. E dentro desse vídeo tem que tomar alguns cuidados, né? Por exemplo, o vídeo de desenquadramento de MEI é muito bom, né? A oferta é muito boa. Por quê? O que você vai fazer? Você vai alertar o cara sobre os riscos que ele corre, que às vezes ele nem sabe quando ele é desenquadrado. Tanto de pagamento de multa... Todo o custo que ele vai ter em caso de um desenquadramento que vai ser feito automaticamente lá, caso a Receita o desenquadre. E aí o que é legal, que dá pra gente brincar bastante aqui, né? Eu consigo ancorar todos esses custos, vai pagar isso. Cara, eu posso fazer uma reunião grátis com você e te ajudar a resolver toda essa parada. E pá! A mágica acontece. Então, assim, você faz a ancoragem e depois, cara, tu vai ajudar o cara. Quem tá assistindo já pegou aqui uma estratégia pronta pra você já aplicar semana que vem. É só fazer que vai funcionar. Vai gerar cadastro. Vai gerar cadastro, vai gerar lead, vai gerar reunião, vai gerar reunião, exatamente. E aí o desafio vai ser esse. Então, esse cara vai entrar, a gente tem que entender que quando a gente tá na internet, nem todos os leads são
prontos para compra. Então, assim, vai entrar muito curioso, vai entrar contador, querendo saber o que é que você tá fazendo. Eu que diga. Vai entrar um monte de gente que não é qualificado. Então, a gente vai aplicar aqui no que a gente chama de taxa de qualificação, que é o seguinte, cara, entrou 10 meses, desses 10, 2 é do jeito que eu queria, que é o que a Mayara falou. É esses 2 aqui que a gente tem que se apegar. Pô, vou mandar, sei lá, 2 ou 3, por exemplo, vou fazer 3 para ficar mais fácil. Então, entraram 3 do jeito que eu queria, de 10 ou de 20. Cara, esses 3 tem que gerar proposta. E aí, você acabou de falar muito bem, né? A minha recomendação sempre vai ser a reunião. Então, assim, cara, entendi o que esse cara quer, já falei com ele previamente, já sei o que ele quer, vou conduzi-lo para uma reunião. Já sei quanto ele fatura. Não, você vai ter que qualificar. Tem uma coisa que eu tenho uma palestra que eu dou que eu explico sobre Bunch, né? Bunch é uma técnica de qualificação usada em Inside Sales. Bunch, basicamente, Bunch, o que significa, né? Você vai perguntar, você vai ter que dar um jeito. Não é necessariamente perguntar diretamente, mas você vai ter que entender se esse cara tem budget para te contratar. Isso é legal. Como é que você pode entender isso? Às vezes você vai perguntar pro cara assim, quanto você tem de dinheiro na conta aí? Tá duro, tá liso, tá com grana? Não pode, né? Não, fica feio. Mas você pode perguntar o seguinte, cara, sei lá, quantas notas você emite? Se ele for um MEI... Se bem que o contador, ele ainda pode perguntar um pouquinho. Ainda poderia. Mas poderia perguntar quando ele transaciona na conta dele. Poderia perguntar se ele é uma empresa PME já com funcionários, quantos funcionários ele tem? Se ele tiver 10 funcionários, a gente pode fazer uma conta que pelo menos aí uns 10 mil por cabeça de receita. Normalmente pode acontecer entre 8 e 10. Ele vai faturar entre 80 e 100 mil. Quantas notas ele emite? Quem é o cliente que ele atende? Você vai algumas perguntas indiretas vão te fazer entender se ele tem dinheiro ou não para te pagar. Aí vai depender do seu perfil de cliente para você entender qual é a melhor pergunta. Beleza. O outro ponto, autoridade. Você vai fazer uma reunião. No caso, aqui no exemplo de MEI que a gente está falando, todo cliente vai ser o decisor. Quando eu atendo empresas maiores, nem todo cliente é decisor. Nem toda pessoa que eu converso é decisor. Às vezes quem está me procurando é um analista financeiro. E aí, eu posso fazer reunião com ele? Posso. Vai ser bom? Não. Então o ideal é sempre tentar falar com o decisor. Então o cara é analista financeiro, olha, eu entendo, tá, vou marcar reunião sim, mas eu gostaria muito que o decisor fosse participar, que o sócio responsável por essa área participasse, porque tem algumas informações que só posso apresentar para ele, por exemplo. Você vai ter que jogar alguma coisa que leve um benefício pro cara participar da reunião. Entendeu? Você precisa fazer reunião com quem é a autoridade, com quem decide. Então esse é o segundo item. O N é de necessidade, levantar o que esse cara tá precisando. Esse e-mail ele pode estar me procurando porque ele sabe que ele está sendo desenquadrado, ou ele pode me procurar simplesmente porque ele está lá no Contabilizei e quer mudar e quer melhorar o serviço, ou ele está visando isso, aumentar a receita dele e precisa de uma consultoria para fazer isso da melhor maneira. Ou ele só está curioso e nem quer contratar nada. Exato. Eu tenho que entender o que ele está buscando. Para separar o joio do trigo. Então a necessidade dele vai ser importante para eu conseguir ver, vou levar esse cara, não vou levar esse cara. Seria o N. E o T é o time. Essa é uma jogada importante. Pensa o seguinte, se eu tô negociando com uma empresa e o cara falou o seguinte, olha, é o seguinte, eu preciso urgente resolver, deu um BO aqui, eu vou precisar resolver com você, Recebi uma cartinha. Você vai pra essa reunião sabendo que esse cara tá muito propenso a fechar um contrato com você na própria reunião, inclusive. Então você já vai de um jeito. Agora, se ele entra em contato e ele é um cara que, por exemplo, já maior, ele fala, não, eu estou avaliando outras oportunidades de empresa de contabilidade. Tô pensando no ano de 2026 eu mudar. Muda. O teor de uma reunião e da outra ele é totalmente diferente. Em uma reunião eu já vou muito mais alinhado para uma proposta e para venda, no outro eu vou muito mais para encantamento. Então, isso é o que a gente chama de bunch, né, dentro de inside sales, vendas internas, né? E isso muda o jogo, cara. Quando você... E parece ser complexo, né? Mas você faz meia dúzia de perguntas, você já sabe. Entendeu? E o pior é que tem contador que vai pra reunião sem nem saber quanto que o cliente Aí você vai na reunião, você vai perguntar, então, mas me diz uma coisa, onde é que você tá mesmo? Porra, cara. Aí tu perde mó tempo, cara. E aí fica a dica, que essa dica é boa. E aí eles dizem, não dá resultado. E essa dica é boa, tá? Depois você tem esse processo estruturado, as perguntinhas que você já sabe, quando você for contratar um SDR, cara, olha assim, ó. É só fazer isso, copia e cola. Faz isso aqui e me entrega só as respostinhas. Lead tal, ele fatura tanto. Delícia, cara. Você recebe isso aí, vai entrar na reunião, faltando 5 minutos, você tá preparado. Então, você começa aí a adaptar um processo de vendas, né? Então, reunião, depois da reunião, cara, aí é claro que a gente teria que fazer um podcast só pra falar sobre essas técnicas, né? Mas em resumo, né? A gente tem que entender que, como você falou, a indicação, ela é quase uma tiração de pedido. Porque o cara já te conhece, ele veio muitas vezes magoado, chateado, tá com uma dor muito evidente, muito latente. O cara da internet não, você tem que convencer ele. E o processo de convencimento, ele é necessário para que uma venda aconteça. E ele começa nesse atendimento, que é normalmente um pré-vendas, que a gente chama de SDR.
Mas eu sei que você fazia tudo, né? Eu também fazia tudo. E às vezes você vai fazer tudo. Eu era todas. Mas você tem que entender que você precisa convencer esse cara. E cada detalhe daqui, ele vai ser determinante pra na frente o cara decidir fechar contigo. E aí, mais uma vez, isso aqui, nem todo mundo tá afim de fazer, porque, mais uma vez, nem todo mundo tá afim de pagar esse preço pra crescer. Isso aqui demora tempo, exige energia. E às vezes o cara é mais confortável ir lá e fazer a apuração do DASCO. Eu já tô acostumado, já sei que é muito mais confortável do que... Operacional é a nossa zona de conforto, eu digo. Ele é, mas porque, cara, isso aqui eu sou muito boa de fazer. Exato. Eu sou muito boa de fechar um balanço. Tu me botar aqui na minha mesa, em 1 hora eu fecho um balanço extraordinário. É isso aí. Aí eu vou ter que ir me desenvolver num negócio que eu não sou tão boa. Não é confortável. Não é confortável. Não é gostosinho. Não. É gostoso quando cai o Pix na conta, mas até chegar lá, tu tem que passar pelo desconforto de fazer uma reunião e convencer o cliente. Eu tinha uma crença muito grande nisso, de convencer, porque eu pensava, não, eu não quero convencer alguém. Não quero, porque eu achava... Parece que você é chato, né? Parece tipo, nossa, que horror convencer alguém. Mas, cara, isso vai ajudar ele ou não vai? Ele só não tá vendo. Cara, eu tenho um papel social no mundo de mostrar pra ele. Isso aí. Cara, eu vou ajudar ele vai ter uma contabilidade melhor, ele vai ter um resultado melhor. Cara, é meu papel fazer isso.